Bom, esse aqui é um review do headset Asus ROG Delta 2. Ele é um fone que tem 110 horas de duração de bateria no modo 2.4 GHz e 140 horas de duração no modo Bluetooth, né? Ele tem um diferencial, que é o que é chamado aqui de áudio Dual Flow, que você pode reproduzir simultaneamente o áudio do Bluetooth com o do 2.4 GHz. Aqui você pode aumentar e diminuir o volume, pausar, avançar e reproduzir dos dois lados, né? Esse botão também aqui é o botão de volume. Clicando aqui, você pode mutar e desmutar. Pausar, avançar e retroceder. E clicando você desliga o LED também. E aqui você liga e desliga o 2.4 GHz. O botão de mute, obviamente, não tem na parte direita, porque ele não foi feito para usar o microfone com Bluetooth. Até dá para usar, mas fica bem ruim. Então ele foi feito para utilizar o 2.4 GHz com o microfone, que é o que está mais ou menos escrito aqui nesse íconezinho. E ele tem drivers de titânio, né, que é diferente do que os concorrentes têm, né, como por exemplo o Logitech G Pro X2 e o Astro A50X. E também o Alienware Dark Side of the Moon, né, que tem driver revestido de grafeno. Eu não tenho nenhum reset de grafeno aqui para testar, mas os de titânio prometem, né, ter um detalhamento maior. E realmente a qualidade de áudio dele é muito boa. Ele tem principalmente uma espacialidade bem alta por conta dos graves, dos agudos dele, né? E eu vou tentar mostrar aqui nessa musiquinha. Eu não sei se deu para perceber, mas os pratos de bateria acabam sobressaindo em cima de toda a música, né? Ou seja, os agudos sobressaem, acabam se sobressaindo da música. E isso acaba, por conta disso, ele tem uma especialidade muito grande, né? E ele acaba sendo muito bom para jogos. Aí, por conta dele ser voltado para jogos, ele também não tem graves muito fortes, né? Para não ocultar essas frequências mais agudas. Então, para música, esse não é um fone que eu consideraria bom, né? Porque, principalmente para músicas eletrônicas, por conta dos graves deles que são mais recuados, né? Mas para qualquer tipo de música que não seja eletrônica, ele acaba se saindo bem por ter essa questão de detalhamento e espacialidade maior. Mas para músicas eu acabo preferindo ainda mais o meu AKG, porque principalmente pela questão de clamp dele, né? Ele tem um clamp mais forte, então os graves acabam sendo mais fortes, né? Por ele estar mais na cara. Diferente desse fone aqui, que ele não tem um clamp muito forte nas laterais, o que acaba deixando ele mais pesado aqui nesse ponto, que é uma das maiores reclamações desse fone, né? Que não tem muita espuma nessa parte aqui de cima e acaba causando um certo desconforto, né? Ainda sobre o conforto, o arco dele também, o pessoal reclama que é muito grande e acaba não servindo em qualquer tipo de cabeça, né? Eu comprei aqui uma headband para colocar em cima no arco para tentar melhorar o conforto, né? Mas isso aqui acabou não... Isso aqui resolve, só que acaba deixando o fone feio, então eu acabo não usando, né? Ele vem com essas almofadas aqui de tecido, só que elas têm esse barulhinho aqui, como se fosse um isopor, que eu acabei não gostando muito. Eu prefiro utilizar as de couro, só que elas acabam...
Eu não sei, elas acabam suando muito aqui nas laterais. Fica meio que um suor sempre quando eu olho aqui nessa, nessa parte de couro. Ela não esquenta, mas acaba ficando um suor grudado nela. Fica meio nojento. Aí, em questão do design, né? Eu prefiro muito mais o design do Alienware, Dark Side of the Moon. Eles têm o mesmo preço, tá? Ele custa 849, 1849 e o Asus 1848, né? Que é R$ 1 de diferença. Eu comprei pelo Octoshop esse headset aqui. E a diferença que eles têm dos dois é que o, o Alienware não tem Bluetooth simultâneo e o microfone dele é bem pior que esse daqui, né? Aí eu prefiro ter um microfone bom para quando eu precisar do que comprar um microfone que não presta, né? Ainda sobre o design, os dois têm esse furúnculo aqui, né? Aqui dá pra perceber um pouco menor porque é mais suavizado. Mas isso aqui acaba sendo um fator ruim, né, de design, que eu acho que poderia ser melhorado, mesmo o delta significar um triângulo, eu acho que poderiam melhorar esse design, não ficou legal. Eu acho que se fosse só o desenho aqui, né, no caso, sem esse elevo ficaria melhor. Mas eu acho que quando os LEDs estão desligados, ele fica minimalista o suficiente pra mim, sabe? Esse headset. Mas ainda tem esse ponto de melhora aqui nas laterais, né? Aí tem essa questão aqui do conforto, né? Que é o ponto principal negativo desse fone aqui. Aí, putz, tem que ligar de novo. Tá, agora eu vou mostrar o software aqui, tá falando que tá desatualizado. Aqui tem a questão do áudio, que tem esse amplificar graves aqui, que quando eu testei da primeira vez eu achei isso aqui ótimo. Só que depois que eu troquei pra uma segunda música ou um vídeo no YouTube, isso aqui eu vi que tava estourando completamente os outros sons. Porque quando você seleciona qualquer tipo de configuração aqui, ele acaba virtualizando o som. Até se você clicar aqui no equalizador True, mesmo no flat, sem alteração nenhuma, ele acaba reduzindo um pouco da qualidade do som para ele conseguir distorcer. Então, esse aqui é um software que eu não recomendo utilizar, cara. Mesmo sendo do próprio fone, eu não recomendo utilizar. Existem softwares, como por exemplo o Equalizer APO, ou Equalizer APO, que você pode editar sem distorcer muito a qualidade de som, né? Sem virtualizar a qualidade de som como o software da ROG faz. E aqui tem configurações de microfone, aqui tem definição, que tem essa questão aqui do side tone, que você pode ouvir a própria voz, só que como não tem nenhuma opção para você alterar isso direto pelo headset, você fica meio que vinculado a vir aqui e apertar de novo, né, se você quiser parar de ouvir a sua própria voz. Aí isso acaba deixando pouco usual essa funcionalidade de side tone. Então essas três abas aqui já são inúteis, né? A única que serve é a questão do LED, que é para você desligar o LED, porque eu acho difícil alguém querer ligar o LED, a menos que você seja streamer, e para ver a bateria do headset. Chega a durar cerca de uma semana a bateria e carrega bem rápido, né? Que é parecido com a do meu AKG também. Aí, conclusões finais, né? Conforto desse headset, eu dou nota 4 de 10, porque eu realmente acho que tem muita coisa pra melhorar aqui, apesar do design dele ser
ser bonito, ser consideravelmente bonito, né? De design eu vou dar cerca de 7 de 10. Em comparação com esse daqui, né? Eu daria 10 de 10 para esse fone daqui, né? Em questão de design. E microfone 10 de 10. Eu acho que não tem como melhorar isso aqui. Ele concorre com o Astro A50X. Eu não vou mostrar aqui, vocês podem pesquisar depois. E em comparação, né, dos dois fones, eu acho que eles são fones opostos, né? Um é completamente voltado pro público gamer, que tem mais questão de definição e poucos graves. E esse aqui tem bastante grave, ele é muito musical, mas ele tem pouco detalhamento, né? E isso acaba fazendo ele ser mais envolvente. Então, esses aqui são os dois lados opostos, né? Não tem como ter tudo na vida, ou você escolhe um ou outro. Mas esse daqui, eu acredito que ele manda bem nos cenários, né? E até em questão em música, até em música ele acaba sendo... Ele acaba se saindo bem. E por conta disso, eu acho que em questão de som vai um 9 de 10 para a categoria que ele se propõe, que é voltado no detalhamento, né? E é isso. Se inscreve, deixa like e até mais.